Eu tô, eu tô na estrada, eu vou só ouvindo vocês, tá? Beleza. Ok, então essa é a 45ª reunião do Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito. Agradeço aí a presença de todas e todos. Eu não sei se todas e todos viram aí a pauta, os documentos, enfim, mas vamos seguindo aqui. A gente tem um pedido do professor Bruno, que vai estar organizando um evento com o Davi da UFMG, da Cátedra Serra de Minas, e ele pede o financiamento aí do programa com usos de recursos. Deixa eu só liberar para ver quem é que está chegando aí. O Anderson colocou. A compra de 2 passagens para esse evento. Eu coloquei aqui nos documentos o pedido, né? São 2 passagens para o professor Denilson Werle, lá da Federal Santa Catarina, e da Mariana Cunha de Oliveira, do SEBRAP. E coloquei também uma planilha com os recursos. Na verdade, a gente não recebeu esses recursos ainda, mas até conversei ontem com o Arlen, a previsão, eles estão prevendo aí receber em breve os recursos. A gente tem aqui previstos de áreas, serviços. Na verdade, a gente não previu passagens aéreas, agora que eu estou vendo aqui, hein, Anderson? A gente previu auxílio para estudante. Ô, Alexandre, você tem aí o e-mail que foi enviado para o Arlen da Prop com a planilha, que aí você pode projetar a planilha. Não, tem, na verdade. Na verdade, está aqui nesses documentos. Se vocês abrirem aqui, mas eu projeto ela aqui. Está aparecendo aí? Ei, Flaviane, boa Sim, tarde. está aparecendo. Então, a gente fez aí essa projeção lá atrás, foi uma coisa meio em cima da hora, para usos aí de recursos do PROAP. E não ficou prevista o uso de passagem aérea. Inclusive, eu e o Anderson, a gente havia colocado aí ressarcimento de publicação de artigos e tradução para possibilitar que os membros do programa, inclusive, pudessem publicar artigos em revista em outro idioma, enfim. E ontem, conversando com a Arlen sobre isso aqui, a gente descobriu que onde está escrito tradução não é tradução, na verdade, porque existe uma rubrica específica quando a tradução é feita no Brasil. Se a tradução for feita, essa é uma rubrica só apenas quando a tradução vai ser feita no estrangeiro. Enfim, o que significa que a gente não vai conseguir usar esse dinheiro agora no primeiro semestre. No segundo semestre, e aí a minha outra questão para falar aqui sobre o requerimento do Bruno, a gente pode pedir a mudança, aí, a realocação dos recursos para uma outra rubrica, mas a gente só pode pedir isso no segundo semestre. No primeiro semestre já se encerrou o prazo para que seja pedida essa realocação. Então, assim, a gente poderia pedir para o segundo semestre a mudança aí desses recursos para que sejam usados de outra forma, mas agora a gente não consegue. Então, eu conversei isso ontem com a Arlen, antes da gente fazer aqui a reunião, justamente para poder ter repassar aí para os membros do colegiado. Enfim, é isso, eu queria ouvi-los e ouvi-las aí. Eu havia colocado também um requerimento até para uma tradução de um texto, mas aí descobri também ontem isso, que a rubrica que se chama Ressarcimento de Publicação de Artigos e Tradução não é para tradução no Brasil, é somente se a tradução for feita no estrangeiro. Portanto, a gente não consegue usar esse dinheiro se a tradução for feita por alguma pessoa física ou jurídica no Brasil. Enfim. Alguém quer... Se não tem remédio, remediado está, né, Alexandre? Pois é, as burocracias absolutamente sem sentido da administração pública brasileira que fazem com que a gente
Na verdade, às vezes até melhor, às vezes eu penso até melhor de não ter recurso, sabe? Quando tem recurso, ele é uma chatice tão grande para usar que no final das contas só atrapalha a nossa vida. Enfim. Então, a minha proposição com relação ao requerimento do Bruno e com relação ao requerimento que eu ia apresentar com relação à tradução de textos no meu caso, eu estou retirando de pauta o meu, e no caso do Bruno, eu voto, infelizmente, pelo não deferimento. Oi, Anderson. Só para relatar, professor Alexandre, conversei com o professor Bruno mais cedo, e o evento está previsto para ser dia 10 e 11 de junho, né? No caso, como você falou que o recurso vai ficar disponível a partir do segundo semestre, eu acho que até não tem nem como a gente atender, infelizmente. Não, disponível ele deve estar nos próximos dias, quando logo que o governo fizer a TED aí para a UFOP. A gente não vai conseguir usar, né? Porque para pedir a realocação tem um sistema próprio para fazer isso, o prazo para fazer isso já se encerrou. Sim. Uma questão que me veio aqui, e eu pergunto exatamente porque eu não conheço esse procedimento. Existe alguma viabilidade de ressarcimento nesse caso? Não para deferir o pedido, mas... Não, até poderia ser, se a gente já tiver, mas a gente só poderia, a data em que efetivamente a compra seria feita tem que ser dentro do período em que a gente poderia usar o recurso. Entendi. Né? Então... Professor Alexandre, eu posso sugerir um encaminhamento? Diga. Se o colegiado entender, por bem, como teve esse problema com a questão da tradução, eu posso entrar em contato com a própria, com o Arlen, para ver se ele consegue já realocar essa rubrica aí. Assim, o que ele me falou ontem é que ele não consegue para esse semestre, porque tem um prazo para fazer isso. O que é interessante é que o prazo se encerrou antes mesmo da gente receber o recurso, né? O que obviamente é de uma burrice administrativa enorme, não obviamente do Arlen, mas do sistema, né? Sim. O sistema, obviamente, não faz o menor sentido isso, mas enfim. O que eu iria propor é pelo seguinte, porque a PROP ela costuma empenhar um recurso que sobra do PROAP do ano anterior para passagens. E, infelizmente, nosso recurso sobrou bastante ano passado e a PROP já empenhou para passagens. Aí eu ia ver com o Arlen se existe a possibilidade dele utilizar esse recurso de outros programas e tudo, que já foi empenhado como um empréstimo para o PPGD nesse primeiro momento, e aí depois a gente repunha com esse recurso da tradução que, infelizmente, deu esse problema todo. Ok, Anderson, eu sou favorável, assim, se a gente puder, até porque o ano passado a gente nem usou recurso nenhum, né, com tudo online. Por mim, eu sou totalmente favorável à realização do evento e à compra das passagens, assim. Nesse sentido, eu sou totalmente a favor. No momento, a gente não tem como fazer por uma razão de zero dinheiro, assim. Se querer saber, então, a posição dos demais, se concorda com o encaminhamento. A considerar esse encaminhamento do Anderson, o colegiado poderia ser favorável à concessão da verba, desde que ela seja possível, depois dessa consulta própria, é isso? Eu acho que sim. Votaria desse jeito, né? Acho que não teria necessidade de a gente marcar uma outra reunião de novo só para isso. A gente pode encaminhar nesse sentido. Ok. Acho que, se for possível, usar o recurso aí de outros anos, ou fazer esse sistema aí de empréstimo, sei lá, que então seja deferido. Assim. Ok. Flaviane, Márcia, o Amaury já falou. Ok, a Márcia falou ali. Beleza. Oi, gente, eu tô sem voz, tô de atestado médico até na faculdade, então... Tranquilo, pode falar. Vou me limitar à presença... Você pode responder, você pode voltar pelo chat, aí sem problema também. Bom. Ok, então a gente resolve isso nesse sentido, né? Vamos ver se a própria consegue resolver isso. Vamos lá. A gente tem... Então você não tirou o seu de pauta, não. O seu pedido tá envolvido aí no meio, né? Não, mas na verdade... Bom, não? Eu não sei. Eu acho que podemos até ver se o Arlen consegue fazer esse remanejamento aí. Se puder, é ótimo. E aí, nesse sentido, eu até mantenho meu pedido para a tradução desse artigo. E aí, se conseguir usar, ótimo. Então, se todo mundo estiver de acordo também, ok. Beleza. Ótimo, então.
Além disso, a gente, na verdade, pessoal, eu quero manter essa rotina de a gente fazer pelo menos uma reunião por mês, justamente para evitar de nós termos muitas coisas para decidir, né? Basicamente, o que a gente tinha mais urgente era isso, do Bruno, e além disso, temos alguns requerimentos de discentes. E eu já queria adiantar, inclusive, que a gente tem um requerimento, e eu já começo por ele, de trancamento, feito pelo Washington, que inclusive está aqui. Mas aí, Washington, eu queria só esclarecer que pelo sistema novo da UFOP, houve uma mudança aí da sistemática, e esses requerimentos agora são feitos todos pelo MinFOP. Na verdade, estava correto, inclusive, quando você fez o primeiro requerimento pelo MinFOP, e eles não passam mais pelo colegiado, a decisão é do coordenador, ok? Então, eu só estou dando notícia aqui aos membros do colegiado, no sentido de que esses pedidos de trancamento agora, pelo novo sistema da UFOP, são decididos pelo coordenador, sem passar mais pelo colegiado, o que eu não acho interessante, eu acho a discussão colegiada mais interessante, mas houve essa mudança aí do sistema da UFOP. Ok? Não. Beleza, entendi. E como que a gente sabe do resultado, então? Eu recebi uma mensagem no meu e-mail e eu vou responder ele assim que a gente terminar aqui a reunião do colegiado. Obrigadão. Ok. Os demais requerimentos discentes, então. Vamos lá, Anderson. Eu vou projetar a tela aqui, tá, professor Alexandre? Beleza. O último requerimento que o colegiado avaliou foi no dia 21 de fevereiro, depois a reunião foi dia 22 de fevereiro, foi do discente Gabriel Melo Sena, e era a respeito de estágio em docência, se eu não estou enganado, tá vendo? Agora eu vou dar prosseguimento para os novos requerimentos. Aqui é só para registrar que não ficou nada pendente do 126 para trás. O primeiro requerimento é da discente Kelly Mota. A discente coloca em anexo, eu vou abrir aqui o que é o requerimento dela para projetar para vocês. Tirar essa guia. É o requerimento sobre a questão da disciplina, da dispensa da disciplina de metodologia. Isso mesmo. Beleza. Sobre isso, inclusive, eu dei uma decisão de referendo para que a aluna pudesse ficar dispensada da disciplina da metodologia, que é da professora Flaviane, até porque ela fez exatamente a mesma disciplina lá na PUC, e eu previamente conversei com a Flaviane, e ela também concordou com a dispensa. No caso, então, Alexandre, o que eu sugiro de encaminhamento é o seguinte: com a nova mudança do sistema, o colegiado não tem mais a prerrogativa de deliberar sobre esse aproveitamento. Na verdade, é o próprio professor orientadora que faz via sistema. Então, o meu encaminhamento é que a aluna faça o requerimento pelo sistema para que a professora Flaviane possa deferir o pedido dela. Mas quem faz o deferimento é o orientador ou é o professor da disciplina? É o orientador. Então eu não sou orientadora. Perdão, não sabia, desculpa. É o professor Roberto, então. Roberto. É Roberto. Okay. É porque agora eu sequer consigo lançar no sistema essa aprovação, entendeu? Ok. Pela ordem. Nossa, gente, que coisa difícil. Pois é. Diga, Mauri. Não é uma provisão sua, Alexandre? Sim, na verdade, eu fiz uma manifestação com ela dizendo que sim, ela teria a dispensa e tal. Se nós temos uma provisão sua, nós temos que referendar, ué. Mas assim, se a UFOP mudou eu na verdade não sabia que a UFOP tinha mudado essa regra, o que na verdade me parece uma burocratização enorme, né? Eu posso anular essa minha provisão, ou então vocês indeferirem em razão da mudança do procedimento. O que na verdade eu quis foi adiantar para ela, inclusive porque a Flaviane já havia se manifestado no sentido de que ela estaria dispensada. E aí a gente encaminha para o Roberto para que ele faça então isso junto com ela no sistema.
Então, eu vou aproveitar o ensejo, então, para perguntar para o Anderson, porque um orientando meu disse que tem um requerimento para mim também de dispensa de disciplina no sistema, só que eu não achei no sistema, nessa novidade aí. Uai, professor Mauri, caso, assim, só que a gente pode reunir até depois da reunião Então, para tá. abrir o sistema e Combinado. verificar. Ou se quiser projetar, eu posso fazer para os demais Não, professores terem conhecimento. Não, bom, eu fico satisfeito com a sua explicação ao final. Se os demais quiserem, Tá. aí é outra história. Mas eu fico satisfeito se você me explicar ao final. Ô, Alexandre, sobre essa questão, não é melhor a gente fazer uma lista, um manual, sei lá, qualquer coisa, que esse negócio vai ficar muito confuso. Tem muita coisa que transferiu da secretaria para o docente. Passou tudo para o professor. Também acho. Anderson, existe algum... Não, tem que achar um jeito de explicar isso, porque a matrícula foi um caos. Professora Flaviane e demais, já foi enviado um tutorial em 2 momentos, tanto para os discentes quanto para os docentes, com relação à nova matrícula, aos requerimentos e tudo. Tanto que o Washington até adotou o procedimento que estava no tutorial, ele foi direto pelo sistema, já fez. De matrícula... Mas eu posso reenviar agora, a gente pode até marcar uma assembleia, ou eu posso também redigir um novo tutorial, porque esse novo procedimento que foi implementado pela PROP, né, veio de cima para baixo, ele acabou tirando muita atribuição do colegiado, como, por exemplo, a dispensa de disciplina, o trancamento de semestre, o desligamento discente, e a tendência é que aumente mais ainda as possibilidades de requerimento do aluno dentro do sistema, e o colegiado fique voltado mais para questões como processo seletivo, resoluções, do que esses pormenores que tinham anteriormente. Eu, na verdade, nem me atentei para essa mudança de procedimento quando eu vi requerimento dela, até porque ela me mandou mensagem, e-mail, ligação e tal, eu quis resolver isso o mais rápido possível. Mas ok, então acho que a resposta vai ser essa, de pedir para ela e o Roberto descobrir. Mas eu acho que a sugestão do Anderson tem que ser numa assembleia, num treinamento online, Anderson. Não adianta você mandar manual, tutorial, não. O tutorial tem mais de 100 páginas, os professores vão reclamar horrores, e vai ter que ficar registrado isso, para a própria, inclusive, repensar isso. É uma decisão tão complexa e faz isso sem discutir com a comunidade. Eu acho estranhíssimo. Isso sequer passou pelo COMPEP, Pois inclusive, então, não passou pelo conselho, não. Mas ok, eu acho que a sugestão de fazer aí um dia de explicação sobre esse procedimento seria ótimo, não sei. E a gente grava... Eu me disponho ao horário que os professores quiserem, se for individual ou se for coletivo. Não, a gente faz isso coletivamente, grava, e aí depois quem não puder participar no dia, assiste o vídeo depois. Perfeito. Ok. Vamos pro próximo, então, Anderson. Só uma coisa que eu fiquei pensando aqui, uma preocupação, é que se cabe ao professor orientador, a gente assume um risco de ter avaliações diferentes, né? Isso é muito melindroso. Aí um recebe dispensa, o outro não. Às vezes o professor da disciplina, de cuja dispensa se trata, não é sequer consultado. Pois é. Então ele teria melhor competência para dizer não corresponde, não corresponde, faz falta, não faz falta. Até porque na graduação é assim, né? Na graduação, quando você pede dispensa de disciplina, quem decide isso é o colegiado, sempre foi o colegiado. Tem um parecer do professor da disciplina, mas ele é submetido ao colegiado. Para mim não faz o menor sentido. O sentido seria ter um parecer da Flaviane, que é a professora da disciplina, e trazer aqui para o colegiado. Enfim. Eu acho que então nesse momento aí que está sendo sugerido de existir, acho que a gente poderia até, não sei, dar uma sugestão de encaminhamento para os professores orientadores que tenham esse cuidado de talvez consultar o professor da disciplina, ainda que a própria dispense essa etapa, né? Para a gente não ser surpreendido mesmo com decisões diversas e criar esse constrangimento, porque aí, se houver decisão diversa, onde é que vai cair? Não, né? Concordo. Vai cair aqui. Que é um bom encaminhamento, inclusive, quando for fazer essa reunião aí com outros professores explicando os procedimentos, já incluir essa sugestão. Registra isso para nós, Anderson, por favor. Claro, professora Renata.
Beleza, então vamos para o próximo aí. O próximo é da Saint Kelly, acho que deve ser o mesmo teor. É o mesmo teor, é porque ela mandou um requerimento errado. Eu até conversei com o Alexandre sobre. Ah, sim. É, porque aqui ela nem mandou o requerimento, ela mandou só a documentação. Isso, é porque ela não tinha enviado a ementa. Perfeito. Requerimento da discente Maria Tereza Queiroz de Carvalho. Ele trata sobre ao colegiado do Programa de Pós-Graduação em Direito, PPGD-UFOP. Venho requerer aproveitamento dos créditos referentes a uma disciplina que cursei no Programa de Pós-Graduação em Geografia, PPGEL, da Universidade Federal de Juiz de Fora, UFJF, a pedido de minha orientadora. Anexos estão a emento, histórico escolar e o requerimento com fundamentação e assinaturas. Peço deferimento e atualização do meu histórico. Aí cai no mesmo caso da discente anterior. É a mesma discente. Não, antes era a Kelly, agora é a Maria Tereza. É porque a Maria já apresentou um requerimento desse na última reunião, lembra, Anderson? Ou eu estou sonhando? Acho que ela não. cursou uma disciplina e estava pedindo aproveitamento, que eu lembro até que alguém levantou aqui, tipo assim, ela fez o pedido antes, acho que foi até Flaviane, se ela havia feito o pedido antes, como é de praxe ou não. Não, certamente a gente teve um pedido de alguém, não lembro agora se foi a mesma pessoa, mas de qualquer forma fica a questão de que se ela não requereu antes, não tem como a gente fazer essa dispensa. Não, o requerimento que ela pediu foi, deixa eu ver. Alguma coisa sobre o seminário. Não, mas tem aqui, ó. Não, tá ali. Mesmo. Uma disciplina isolada no programa de Geografia da FJF. A pedido da minha orientadora. A gente já deliberou sobre isso. A gente Pode falar, Alexandre. Não, a resposta é essa, de que como ela não requereu ao colegiado antes de fazer a disciplina, que não tem como fazer o aproveitamento. A resposta é essa. Mas não é o mesmo problema? Não é uma questão que agora saiu do colegiado e foi para a orientadora? Isso que é o problema, mudou agora, né? Até para fazer disciplina fora? É isso que eu estou chocada. Sim, é porque agora, pelo novo sistema da PROP, é o orientador que delibera. Eu estou adorando, quer dizer que a gente não precisa mais de colegiado. Pois é, você praticamente eliminou a necessidade. Que beleza! Bom, Anderson, então acho que a deliberação nossa é falar para ela, então, o novo procedimento. E para ela, então, falar com a orientadora dela, para a orientadora dela fazer essa dispensa. Anderson, você quer que eu faça esse contato ou você... Agora, Não, eu faço. Agora, eu tô tentando Vocês têm certeza disso? Anderson, vamos ler essa coisa direito. Vamos fazer uma pergunta para o colégio, para a própria Alexandre. Olha só, eu estou em dúvida realmente com relação a isso, porque uma coisa é a pessoa fazer equivalência à disciplina, dizer que eu tenho a metodologia cai lá e ela pedir essa dispensa. Outra coisa é o orientador poder incluir no histórico do aluno um crédito de uma disciplina que a gente não tem. É porque é o seguinte, Alexandre, dentro da CEP 8039, ela fala que o discente pode cursar até 12 créditos fora da grade do programa. Esses 12 créditos podem vir de outras disciplinas da UFOP, que ele conseguir equivalência, por exemplo. Se ele quiser, sei lá, fazer disciplina na economia e pedir equivalência aqui no direito, ele consegue os créditos. Entendeu? E aí o que o pessoal tem feito, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu em outro PPG, né? O discente cursou uma disciplina fora do programa, sei lá, ele cursou na UFJF igual essa moça, e pediu a dispensa com equivalência em uma disciplina da administração. E o programa aceitou. Ok, mas de qualquer forma a decisão disso foi do programa e não do orientador, né? Na verdade, foi do coordenador do programa a decisão, já pelo sistema novo. Na verdade... A gente pode retirar de pauta para consulta junto à PROP e trazer essa questão. Sim, eu acho melhor. E acho muito estranho que de repente, beleza, a CEP permite que a pessoa possa fazer disciplinas em outro programa e tal.
Agora, quem vai decidir isso é o orientador da pessoa para incluir crédito dela no histórico. Eu acho isso muito estranho. Para mim, a melhor coisa aqui é retirar e fazer essa consulta. Tá. Até porque não tem urgência, ela não vai formar Não, semana que vem. Então, só passando para o próximo requerimento, então. Pode ser, Alexandre? sim. O colegiado concorda que eu passo para o próximo? A gente retira de pauta para consulta? Beleza. Sim. Perfeito. Próximo requerimento é do discente Frederico Cunha Costa. Requerimento para prorrogação do prazo de defesa de dissertação. Tem um requerimento aqui, eu vou projetar. E depois a Márcia vai falar aí, né? Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade, gente. Passar a palavra para ele próprio. Porque ele ok. Ele está aqui. Tá? Sim. Beleza. Fred. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Vocês me ouvem? Sim. Sim. Então, professores, só para poder corroborar mesmo com o texto da solicitação, na verdade, o argumento são vários, né? Eu acredito que até outras pessoas possam ter usado argumentos semelhantes, mas eu tive algumas situações específicas que foram relatadas ali. Mas primeiro, eu percebo que quando eu entrei no programa, no primeiro período que a gente teve, no primeiro semestre, totalmente suspenso, né, por decorrência da pandemia, e a gente acabou tendo que fazer várias matérias em dois semestres em um só. Então, o segundo semestre a gente chegou a fazer, de 2020, a gente fez 2 semestres, o primeiro e o segundo, e em 2021, no primeiro semestre, a gente também teve que fazer essas matérias para poder conseguir concluir os créditos. E pela necessidade, né, de concluir esses créditos, passar pelas disciplinas para poder ter mais base para construir o texto da dissertação, de certa maneira, eu vi que houve mais dificuldades da minha parte em conseguir aproveitar muito mais o tempo do mestrado por causa dessa sobrecarga que ocorreu com essa, de certa maneira, perda de um semestre por causa da pandemia. Além disso, eu tive uma filha que nasceu em 2020, né, que foi de surpresa e tudo, né, que a gente teve, e isso trouxe também um pouco mais de dificuldade, e também a questão da metodologia do campo, porque a gente fez a opção com a orientadora do método cartográfico, e a pandemia está em outras estratégias, mas que a gente teve necessidade, principalmente no final de 2021 e agora início de 2022, tentar sair ao campo para poder buscar muito mais instrumentos para preparar a dissertação. Que eu me lembro, acho que foram essas 2 justificativas que eu dei. Eu também fui diagnosticado com ansiedade. Então, assim, foram várias coisas que eu sei que outras pessoas passam por isso também, só que, como eu digo no pedido, para mim, foi uma dificuldade ainda maior, que se fossem tempos comuns, não pandêmicos, talvez seriam mais superáveis, né? Mas que para mim foram difíceis, e eu peço essa extensão de prazo para conseguir entregar o produto em cima desses levantamentos que nós já fizemos, em cima dos prazos que são necessários, e eu agradeceria muito o colegiado se atentar a esse pedido para que eu consiga concluir isso o quanto antes. Ok, Frederico. Vamos lá, em debate, então. Só para registrar, porque o Frederico não falou, o pedido de extensão dele é de 3 meses para o depósito e defesa da dissertação, contados a partir do dia 1º de junho, tá? Porque ele não falou aqui, eu não sei se todo mundo teve tempo de ler. E aí, só para explicar isso, é porque o nosso prazo que nós temos de defesa é maio, né? Então, até 31 de maio é o último prazo de defesa que já está determinado. Então, eu peço a prorrogação a partir de 1º de junho, em decorrência desse prazo que se finda, né? Porque eu precisaria dele também. Seria agosto a defesa. Até o final de agosto. Isso. Vamos lá. Está dentro dos 36, né, gente? Tá. Então, eu sou favorável. Anderson, o que você ia falar? Não, sou favorável também, Ale. Não falei nada, não. Ok. Flaviane, Renata.
Então, quando que é que eu me perdi na fala dele? O prazo de 24 meses termina agora em maio. Essa turma, acho até que, não sei se essa turma foi a que já teve uma prorrogação, é isso? Uma prorrogação de 3 meses, Alexandre. Na verdade, ela já teve uma prorrogação de 3 meses, essa turma. E quando a gente prorrogou, eu só queria lembrar o colegiado que quando a gente prorrogou isso, a gente falou expressamente para a Ana Laura que a gente não iria permitir nenhuma outra prorrogação depois disso. Eles tiveram a prorrogação do prazo seminário e tiveram a prorrogação do prazo de defesa. O prazo final deles, de 24 meses, na verdade, terminou em fevereiro. Então, eles já estão aí para além do prazo de 24 meses. Eu só queria deixar registrado isso para o colegiado na hora da gente tomar essa decisão. Enfim. Eu tenho um pouco de receio, mas não pelas razões, de forma alguma, aqui não entrando em mérito, sem nada, mas eu sempre fico um pouco receosa por causa desses precedentes mesmo. Eu não sei... não sei quais os critérios assim que a gente deveria utilizar, sabe? Então eu fico, na verdade, receosa. Eu não sou contrária, mas acho que, como o Alexandre disse também, já teve essa prorrogação, que foi em virtude até de uma situação vivida por vários, né? Foi comum, que o Frederico até relata de novo, claro que tem situações muito particulares também. Mas, enfim, assim, e como orientadora também, eu compartilho de algumas situações, vejo alunos em situações similares, mas eu tenho insistido para que esse prazo seja cumprido. Então, eu não sei, assim, sinceramente. Eu não estou convencida de nada, assim, sabe? Eu acho que a gente tem que debater mesmo isso. E a questão, desculpa, não, Mauri, é só criar o precedente, que aí vai vir um monte. Aí no próximo mês vai vir aquele. Eu vou deixar o Mauri falar, mas uma coisa que eu queria até ver com a Flaviane, já que ela é representante de área, da nossa área, é o quanto que isso pode impactar na nossa avaliação. Eu sei que tem toda uma questão em relação ao Covid e tal, mas enfim. Não tem uma situação bem clara, mas existe uma decisão da CAPES de que nós vamos ficar com a mesma ficha. Como a ficha atual não tem mais o indicador do tempo de titulação, parece que a gente não tem esse problema, mas eu não tenho segurança disso. Ok. Eu entendo que a gente vai ter que tratar a Covid na quadrienal 20... na quadrienal de 25, que vai avaliar 21 a 24. Porque a gente estava em período pandêmico nesse quadriênio que se iniciou em 21. A pandemia não afetou só o quadriênio 17 e 20, afeta o 21, 24. Mas como isso vai se dar? Eu tenho dúvidas ainda, confesso que as coisas não estão muito claras, e a gente nunca vai ter uma certeza jurídica prévia. Então, assim, casos excepcionais, eu continuo defendendo que a gente decida assim. Tem situações excepcionais? Ótimo, vamos. Individualmente, porque a dilação para todo mundo já foi dada, né? Ok. A Mauri, só para seguir a ordem. A orientadora está de acordo? Sim, inclusive o documento está assinado por ela. Se o Anderson subir um pouquinho, olha lá. Karine. Tá, porque então eu imagino que a orientadora está ciente do progresso, está afiançando que 3 meses serão suficientes, e me parece que, aliás, não parece não, para mim é o suficiente, excepcionalmente, especificamente. Ok. Márcia. Eu ia pedir para ele para mostrar mesmo que a Karine referendou, e ia falar que a situação do Fred, que eu entendo talvez seja interessante para o colegiado levar, enquanto um caso excepcional, é a metodologia adotada por ele, porque de certo modo ele ficou impossibilitado, né?
mais que em outras questões. Por exemplo, a minha pesquisa é teórica, então, dentro de casa, eu consigo, a dele não. Eu entendo, mas eu sei de vários alunos que tiveram que reformular a metodologia justamente por causa disso. Eu estou não, a vivenciando uma Assim, situação dessa. Não, a minha gente... foi reformulada, mas aí também entra numa questão em relação com a orientadora também. Né? Ok. Vamos lá. Quem já tinha se manifestado? Maurício se manifestou favorável. Quem mais falou? Bom, então vamos colocar em votação, então. Secretaria também. Representação discente. Favorável. Ok. Renata. Então, eu não sei, assim, eu não tô... Eu, de verdade, eu fico insegura e mais por questão de como, eventualmente, a gente deve verificar os próximos. Não sei, eu tô... A única Não sei se coisa é que eu quero melhor, é que a gente passe logo esse negócio de Covid para a gente andar na normalidade de novo com relação a essas regularizar, né? questões. Enfim. Aí precisa que essa turma defenda, né? Que aí, enfim. Mas ok. Você quer se abster, de repente? Não sei. Eu não sou contrária, de verdade, assim. Maioria favorável, nós temos 3 votos já favoráveis. Alexandre... Na verdade, eu não votei, não. Pois é, não, 3 que eu Não? estou dizendo é Márcia, Ah, Mauri ok. e secretaria, Sim, verdade. né? Sim. Você não compartilha dessa Não, na dúvida verdade, minha, não? não, na verdade, eu vou votar contra. E não é nada contra o Sim. Frederico nem contra a Karine, mas eu acho que eu estou lembrando da decisão que a gente tomou lá atrás, de que a gente falou que não iríamos fazer mais nenhum outro adiamento, dado aquele adiamento que a gente fez lá atrás. Então, assim, na verdade, estou votando dentro do que a gente decidiu lá atrás. Eu vou votar com o Alexandre porque eu acho que não tem um elemento de força maior, além da pandemia, que já afeta todos nós, né? Assim, não tem uma situação especificamente clara. A questão da metodologia, eu como fundamento, eu discordo, porque todos os alunos dessa turma foram orientados a não fazer uma metodologia que fosse incompatível com o período pandêmico. Inclusive, isso era um elemento, por exemplo, da minha avaliação como professora de metodologia, foi uma orientação dada em sala, assim, você queria fazer isso, mas acho que não vai dar, reveja, e isso foi até elemento de avaliação. Então, assim, se as pessoas continuaram assumindo o risco de fazer com uma metodologia que precisava de campo, elas tinham solucionado. Né? Então, assim, eu acho que esse argumento não é. Se tivesse uma situação de doença, uma situação muito específica, muito peculiar, de força maior, eu votaria a favor tranquilamente. Como eu considero que situações de doença devem ser reconhecidas ainda. Mas metodologia eu discordo, porque nós cansamos de falar que isso ia dar problema, né? O Frederico pediu a palavra. Sim, mas eu só queria... Bom, ok, vamos lá, Frederico. Eu queria, na verdade, que todo mundo votasse, daí a gente desse a palavra. Não, eu queria... Só, se me permitisse, eu coloquei 4 argumentos, né, de contexto que foram apresentados. Uma delas é uma questão de saúde, e eu acredito que muitos passaram por uma situação dessa, a questão do próprio diagnóstico, e acompanha 2 documentos que comprovam isso, e eu ainda estou com tratamento em relação à ansiedade, e isso também foi prejudicial por um tempo. A questão de nascimento da filha, vamos dizer assim, pode ser que para alguns não seja algo tão impactante, só que num contexto de pandemia, você ter mais uma criança em casa, isso também afeta. Eu digo isso porque é algo que foge um pouco da normalidade dos contextos, né? E eu vejo o meu caso como particular, até mesmo em relação à minha turma, né? A algumas coisas em relação a isso. Não é um pedido geral baseado só numa situação. São vários contextos que, conjuntamente, me fazem requerer essa solicitação. Então, eu vejo como bem específico o meu pedido, que a questão de abrir precedentes, se eu fosse baseado, inclusive, somente na pandemia,
eu concordaria, a metodologia também, né, poderia ser aí um argumento que poderia decair, mas eu vejo que há um contexto de particularidade nesse sentido, e compreendo também a decisão dos professores em relação a essa preocupação, e vejo que não é uma questão pessoal, mas é só para argumentar essa minha posição de que eu vejo particularidades nela que possibilitariam isso. Então, inclusive, eu não peço um prazo não só dentro dos 36, como menores que os 36 mesmo, porque a gente acredita que nesse prazo ele vai ser suficiente para poder fazer todo o restante do trabalho e não ultrapassar esse período, né? Que é o que a gente não pretende. Obrigado. Ok. Então, a gente só precisa finalizar. Eu vou me abster, então. O pior foi isso, né, Alexandre? Não, ok. A gente tem 3 votos favoráveis, 2 contra e 1 abstenção. É isso? Então, ok. Então, está aprovado por votação da maioria. Ô, Alexandre, Oi. mas eu tinha entendido que o argumento central era a questão da metodologia, mas é ruim quando as pessoas fazem muito, ou um pedido com muitos fundamentos, porque aí... Agora já tem outros, né? Você quer rever seu voto, Flaviane? Vou rever, porque aí agora, se tem doença, tem filho, já tem outros elementos que são mais afeitos a uma justificativa do que a metodologia, né? E eles estão todos no documento, tá, professora? Só para falar que eu não trouxe novo argumento agora, né, na reunião. Eles todos estão previstos no documento. Ok. Tá bom. Eu mantenho o meu voto, e aí então ficamos com 4 votos favoráveis, 1 contra e 1 abstenção. Está aprovado, tá aprovada a extensão aí do prazo. Beleza? O que a gente tem ainda aí, Anderson? Ai, que bom. Ô Alexandre, aqui a gente já encerrou já. Nesse meio tempo, eu tive acesso aqui ao tutorial, e ele é bem confuso, o tutorial de aproveitamento de estudos, né? Se vocês me permitirem, eu posso projetar aqui, ou depois eu posso condensar também no e-mail e encaminhar, mas está bem confuso, vale uma consulta própria mesmo. Vamos fazer primeiro essa consulta própria, e a gente pode até fazer a consulta já trazendo, inclusive, os 2 pedidos, tanto da metodologia, no caso da orientanda do Roberto, quanto esse outro da moça que fez lá na geografia, para dizer para ele, para a própria prop, dizer para o que a gente acha, o que eles acham que deve ser, né? Eu acho que os 2 casos podem ser levados à prop para eles esclarecerem, já que eles criaram a confusão, eles que resolvam. Uma outra coisa, antes, a Márcia tem mais uma questão para trazer, mas só antes que eu me esqueça, uma outra coisa que a Márcia também trouxe para mim, que a gente precisa resolver aqui agora, é sobre os seminários. E aí eu queria fazer uma proposta, queria ver se todas e todos estão de acordo, da gente fazer o seminário dessa turma. Pode fechar aí a apresentação antes, obrigado. Da gente fazer a apresentação dos seminários quando as aulas de graduação voltarem do recesso. Tanto fazer esses seminários na semana do dia 25 de julho, 25/7. Então, seria 25 a 29/7. De acordo. Representação docente também. Ok. Secretaria também. Flaviana, está de acordo aí com a data dos seminários? 29 do? Não, 25. 25 a 29/7. Tá bom. Do julho. Diga, Anderson. Alexandre, só 2 questões importantes que eu já queria encaminhar. Um prazo para depósito, né, que os discentes vão perguntar, eu acho que 15 dias antes do dia 25, como prazo final. Acho que está tranquilo até para os outros discentes poderem conhecerem o texto, ser divulgado, etc. E pedir atenção dos professores com relação ao lançamento de notas, porque o sistema fecha dia 30. A nota do seminário tem que ser lançada até o dia 30. Passou disso, é só via processo no SEI, pedindo à PROP que lança essa nota.
Sim, essa questão, inclusive, de lançamento de notas é algo que a gente vai precisar falar muito seriamente com os docentes, porque o Anderson me passou esses dias que nós temos notas não lançadas de 3 anos atrás. Assim, a gente tem, isso é uma coisa que realmente a gente vai ter que rever. Antigamente, o Anderson, de 2017, até mais que isso, desde o primeiro semestre, então, pelo visto, que o mestrado funciona. Antigamente o Anderson conseguia fazer esses lançamentos, o professor falava com ele qual nota que era, ele ia lá e lançava. Hoje nem isso ele consegue mais, então isso é um negócio que vai realmente precisar a gente conversar com os nossos colegas. Com relação então ao prazo de depósito, seria 15 dias antes do dia 25, portanto até o dia 10 de julho, se a minha matemática... 10 de julho é domingo, então eu sugeriria as pessoas fazerem isso até o dia 8 de julho, é o dia 8/7, prazo não vence domingo, né? Então vamos antecipar. E avisar os professores e fazer essa comunicação aos professores de que os seminários que acontecerem no dia 29, eles vão ter um dia só para lançarem as notas. Ok. Anderson, você pode preparar essas comunicações aí, tanto para os alunos quanto para os professores, sobre as datas? Claro, professor Alexandre. Terminando a reunião, já vou disparar já. Beleza. Anderson, eu queria ver com você também depois se a gente pode fazer alguma coisa em relação às salas, porque eu tenho certeza que isso vai dar confusão. Eu acho que você até comentou na última reunião. Aí, se você quiser, a gente reúne, vê o que faz, como que faz as comunicações, o que você acha? Claro, pode, sem problema. Eu vou até aproveitar o gancho e já trazer aqui para o colegiado que a gente tem um problema que ele é semestral, junto à alocação das salas para dar aula, né? Porque, infelizmente, o programa de pós-graduação em Direito e também o programa de pós-graduação em Turismo, nenhum deles possui sala própria. Então, a gente depende que os departamentos cedam espaços, e às vezes o departamento não consegue suprir toda essa demanda, a gente tem que procurar em outros locais e tudo. Então, assim, aí a gente não tem um espaço, está tendo dificuldade, né, de um espaço para alocar as aulas e uma dificuldade de um espaço para alocar defesas ou seminários, porque também a gente também não tem um auditório. Então, é uma situação um pouco assim, complicada para o programa que, infelizmente, não tem essa estrutura física. Sim. Eu sei que gerou, inclusive, alguns problemas no início desse semestre. Mas, enfim, por enquanto a gente precisa tentar uma concertação lá na COIDTM para a gente conseguir compatibilizar essas questões. Esses seminários são presenciais, né? Sim, isso também é bom lembrar. Esses seminários vão ser presenciais, então, no caso das bancas, eventualmente o professor externo pode... Aliás, o professor externo não vai poder estar presente, porque, na verdade, a gente não vai ter dinheiro para comprar as passagens, mas Isso que eu então, ia ele pode ser de fora. E aí uma questão de agendar previamente para o Anderson conseguir locais que tenham o equipamento de multimídia. Mas fora isso, o professor interno, né, o professor do nosso programa, o mestrando e o orientador têm que estar presentes. Isso tanto seminário quanto bancas. Então, ok, a gente resolveu essa questão do seminário que eu queria resolver aí também. E aí, Márcia, a sua outra questão, por favor. Vocês me ouvem? Acho que minha internet está um pouco ruim. Eu vou só desligar a câmera, mas está aí. Desliguei a câmera porque eu acho que fica melhor. Então, na última reunião do colegiado, eu fiquei de entrar em contato, não sei se todo mundo lembra, até já fiz o repasse para o Alexandre em separado, com as 2 discentes que ultrapassaram os 36 meses para defesa. Todo mundo lembra desse caso? Acho que sim, então tudo bem. Sim. Pois bem, resumidamente, eu entrei em contato com a ajuda da Eloá, né, que é da sala delas, e conversamos com a Paola. E aí ela nos repassou a situação de ambas. Seria que elas realmente não terminaram de escrever a dissertação ainda, aprovaram cronogramas com os respectivos orientadores para poder terminar a escrita da dissertação, e muito provável que elas terminariam a escrita em maio. E aí elas entrariam com pedido para fazer a defesa, né? Mesmo após os 36 meses.
Aí eu até conversei com o Alexandre sobre isso, o que traria, né, em decorrência para programas, teria condições dessa aprovação. E aí, né, talvez o Alexandre pode ter falado melhor do que eu, mas ele disse que não daria muito certo, que isso seria muito prejudicial ao programa, por elas terem passado os 36 meses, principalmente por avaliação, essas questões. Eu, inclusive, repassei a elas, tá? A situação que o Alexandre ele disse que podia repassar, e eu repassei a elas que seria improvável a aprovação. E aí a Paola, inclusive, manifestou o interesse de recorrer ao CONPEP, que ela já conversou com alguém que tem tem contato lá no CONPEP, trabalho, não sei, alguma coisa do tipo. Ou até judicialmente, né? Porque eu falei com ela, falei, olha, a resposta da coordenação é que não é nada pessoal, mas que isso prejudicaria muito o programa como um todo. Aí, como eu fiquei de fazer o repasse, conversar com elas, estou trazendo aqui para todo mundo. Beleza, Márcia. Só antes de passar a palavra para o Anderson, eu só queria trazer uma fala da professora Renata, pró-reitora. Ela falou isso numa dessas últimas reuniões, não sei se foi do CONPEP ou especificamente lá da Câmara de pós, enfim, que simplesmente não tem como haver uma defesa após 36 meses, porque o próprio sistema da UFOP, ele automaticamente jubila e as pessoas que estão há mais de 36 meses e tal. Então, enfim. Mas vamos lá, Anderson. Só para esclarecer para os membros do colegiado, o processo de desligamento, uma vez que se passou 36 meses, né, o coordenador informa a reitora através de processo via SEI, que essas alunas não cumpriram os prazos, enfim, e a reitora que faz a portaria de jubilamento delas. Então, caso elas venham ter interesse em recorrer administrativamente, elas devem recorrer ao CUNE. O colegiado não tem mais, assim, poder, autonomia para nada. Bateu os 36 meses, a gente tem que cumprir o que está na resolução CEP 8039. É o desligamento e, inclusive, a reitora que faz o desligamento, não é nem a gente. Visto se o CUNE, porventura, indeferir o pedido delas, elas podem recorrer à justiça, isso aí é tranquilo, é direito delas. Só que essa questão já não tem mais pertencimento ao colegiado por ele não ter poder decisório. Exatamente. Eu acho que era importante, achava importante a Márcia trazer essa questão, só para a gente estar ciente aí de que isso provavelmente ainda vai aparecer para a gente, mas já a gente deixando claro que, na verdade, enfim, que é uma coisa que não depende da gente, na verdade, é uma regra da UFOP e uma regra da CAPES, a gente não tem muito o que fazer nesses casos. Né? Eu não estive presente na reunião passada, né? Estava de férias. São duas alunas, você falou, Paola? Isso. Eu não lembro de cabeça o nome da outra, mas ela é orientando do Roberto. Já sei, a Flávia. Isso, Flávia. Ambas Flávia passaram Camelo. os 36 meses, e aí o requerimento para prorrogação de prazo chegou na mão do Alexandre, inclusive a gente já estava de férias. Aí a representação discente foi atrás, né, para saber o que era. Obrigada. Em ambos os casos, elas tiveram adiamento, chegaram a ter o adiamento, foi feito um cronograma, foi estabelecida uma data limite para a defesa, que era até o final do ano, não era? Até dezembro, uma coisa assim? Isso. Teve uma defesa no dia, que elas venceram, acho que foi dia 12. Aí, dia 18, você recebeu o requerimento. Enfim, e as defesas as bancas simplesmente não aconteceram. Então, pois foram 3 adiamentos concedidos, como a Amanda está lembrando aí. Bom, é isso, pessoal. O que a gente tinha para deliberar, na verdade, é isso. Esse caso aí, na verdade, é só uma notícia de algo que provavelmente ainda vai passar para frente aí em cima da gente. Vai aparecer no futuro aí. Alguém tem mais alguma questão? Alexandre, só uma dúvida aqui que eu estou abrindo o calendário aqui. O seminário foi marcado para semana de... Volta aí para mim, por favor. 25 de julho, 25/7. Já sei até o que o Mauri vai falar. Pensei Do agora, 7. não se pediu a palavra. O que é? É a primeira semana de aula. A primeira semana de aula. Oi, do Renato? Próximo. Não, desculpa, gente. E não Pode tem falar, calendário ainda. Ele não tem calendário da graduação para o 22/1.
está até aqui previsto no calendário da graduação o início das aulas, só que esse calendário ainda não saiu lá no Congrade. O do 22.1, que é o que vai se iniciar em tese em 25 de julho. Mas eu acho que a gente vai trabalhar com essa data se for alguma alteração no Congrade, a gente volta a falar. Nossa, eu não tô ouvindo nada do Amaury, não. Picou tudo. Travou, Amaury. Então, deixa eu falar de novo. Eu Deixa eu tentar de novo. Deixa eu tentar de novo. Deixa eu tentar aqui, porque eu estou no DEDIR, vocês já sabem, né? Mas é o seguinte, nós não temos o calendário da graduação de 2022/1, que, em tese, começa em 25 de julho. Esse calendário vai ser aprovado pelo Congrade em breve. Pode ser que não seja 25/7, lá no Congrade. Se não for, a gente reajusta ou revê, ou a gente refaz essa data. Sim, sim. A minha ideia é de que seja na primeira semana de aula da volta do primeiro semestre, o primeiro semestre de 2022, né? Enfim. Até então, deve ser 25 de julho. Né? Então, expectativa que ainda não está confirmada, mas é uma expectativa. Sim. Tá bom. Beleza. Alexandre, o seminário só precisa ser até dia 30 de julho, porque depois vira o calendário da pós. Porque, infelizmente, a gente está descompassado, pós e graduação. Então, nós temos um outro problema. Caso o calendário da graduação... Temos um outro problema, que nós vamos receber os textos para qualificação nas férias. Da galera aí, muita gente. As minhas, inclusive. Eu, lá no IBMEC, vou estar de férias. Só que eu não tenho férias nunca mais na minha vida. Então, já nem estou contando mais com isso. Mas a galera aqui do DEDIR tem férias nesse período. Bom. Não, mas assim... vocês não vão estar de férias, não. A ideia é de que o seminário... Nós somos uma pessoa só, Márcia. Não tem essa de férias para lá e férias para cá, não. O seminário... Eu achei que a gente continuaria estando no semestre da pós-graduação. Porque o nosso semestre acaba no final de julho. O servidor ou ele está em férias ou ele está... É porque quando nós votamos o calendário da pós, a gente considerou as 15 semanas para terminar, para dar alternativa ao professor de terminar 25 de junho, exatamente para fazer coincidir na prática o calendário da pós com o da graduação. É isso. A gente tem tentado fazer isso, né? Para conseguir para justamente não onerar os professores da graduação, que dão, enfim, todos os professores dão na graduação, né? Justamente não onerar nesse sentido. A ideia do seminário acontecer justamente na volta, enfim, isso significaria, claro, que os professores teriam que ler esses trabalhos durante o recesso. Meu problema é a gente fazer isso... Quando que é o exame especial? De 21 a 25 de junho. Não, eu acho... Desculpa, assim, eu acho que a gente pode... Acho que a lembrança do Amaury é super bem-vinda. Vamos aguardar. Se por acaso alterar lá na graduação, a gente volta a discutir. Mas eu acho que antecipar, igual você está pensando aí... eu ia dizer que justamente antecipar. Vamos pôr na semana do exame especial, faz 2 janelas. Ou você faz em tal época, ou você faz em tal época, e não para respeitar as férias dos professores. Como alternativa, né? Por mim, ok. 2 semanas de seminário. E aí, porque eu, por exemplo, eu estou com a quadrienal, eu não posso tirar férias na quadrienal, porque senão eu não posso participar da comissão. Não, nem viajar, porque a gente vai fazer online, mas eu não recebo, eu não posso estar de férias na UFOP. Tanto é que esse ano eu não marquei férias, porque eu não tenho data para marcar férias. Quando tem férias aí, eu tenho quadrienal.
Então, eu acho que a gente tinha que pôr duas datas, duas janelas. Por mim, ok. E aí é uma questão do orientando, do mestrando e do orientador se acertarem. Se acertarem. Por mim, ok. Podemos rever, então, a decisão de ficar nesse sentido, da semana do exame especial ou da primeira semana de volta. Às vezes facilita até a questão das salas, né? Que foi assim, sabendo da realidade da minha turma, não, claro, salas do especial vai fazer no pós, na volta, se o orientador deixar, né? Mas é isso. Mas aí, se o orientador tiver algum planejamento de férias diverso, ele vai ter a semana do exame especial. E aí, aí vai ter jeito de fazer com ele, porque na semana do exame especial ele está mais tranquilo. Não, mas eu acho ótimo. Daí dá duas opções, e aí cada orientador e aluno se resolvem entre si aí, né? Mas eu acho que colocar a justificativa de que para verificar o período de férias, para o professor, verifique seu período de férias, essa semana aqui é só a semana tal, uma coisa assim, para lembrar as pessoas que nossa preocupação é essa, porque senão ninguém nem se toca e quando chegar... E outra, e de que, ainda que, eu já te dou a palavra, André, ainda que eventualmente a graduação estabeleça que a volta às aulas seja em outra data, a gente tem uma data limite, que é 30 de julho, 30/7. Então, assim, até o dia 30/7, todas as notas têm que estar lançadas. Quando vai ser seminário? Alexandre, eu queria só justificar que eu estou saindo, que eu tenho que buscar o Tomás. Ok. Tá certo. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijos. Obrigada. André. Dá para me escutar? Vocês me escutam? Sim. Eu falei assim, mas eu não sei se ele está me vendo. Sim. Não vejo, só escuto. A semana do exame especial é a semana de defesa de monografia, tá? Bem lembrado. Tem mais essa, né? Tem que tomar cuidado aí para não encavalar as coisas, tá? Mas assim, a gente está deixando a opção. É alternativa, né? A gente está deixando, aí cada um decide. Se o professor e orientador, se o orientador e o mestrando decidirem, das duas opções, eu acho ótimo. Né? Porque daí cada um resolve. Só para eu anotar aqui e mandar para o pessoal, qual a data do exame, da semana de exame especial, por favor? De 21 a 25. Do 6. 21 a 25 do 6. Tá. 21 a 25 do 6. Ou então, e a outra semana 25 seria a 25 a 29 do 7. Um mês de diferença entre os dois, mas enfim. Quero ver quem vai querer. Só quem não está orientando ninguém na monografia. Não, também. eu falo as pesquisas já estiverem bem desenvolvidas, né? Assim, dá um mês de diferença. Mas, enfim, aí é cada um, né? Sabe de si. Ok, então, pessoal, acho que é isso, né? Pelo menos. Desculpa, Alexandre, vamos manter os 15 dias para depósito, né? Que eu vou avisar. Exato, então, seja num caso, seja no outro, tem que depositar 15 dias antes. Tem que dar tempo. Tá, se o prazo em dar domingo, entra na sexta. Tá, obrigada. Mas aí você já vai colocar, não é? Dia 8 que você falou? Que você pensou? Isso. Oi? Não, porque eu estou calculando a data de 25 como a data de início, que foi aí o prazo de depósito era até 8. E no caso da semana de 21 até 11. 11 é dia útil. Eu falo só para não dar essa confusão, sabe? De é domingo, vai para segunda ou vai para sexta? 11 é sábado, então seria dia 10. Dia 10. 10 do 6. Ok. Beleza, então, gente. Dia 10 não dá os 15 dias, não, tá, Alexandre? Porque a primeira apresentação é dia 21. A minha matemática está errada, Alexandre. Qual que é a conta, então, Anderson? 21 menos 15. Eu estou escrevendo um e-mail aqui já. Dia 6. Então, beleza. É de 15 dias, gente. Aí tem que fazer conta. Eu faria isso no dedo aqui, contando o calendário. Não sei fazer isso de cabeça, não. Muito bem, gente. Obrigado aí, então. Eu acho que resolvemos tudo. E
Qualquer coisa, aciono vocês aí lá no WhatsApp. Boa tarde, então. Demos aí 1 hora. A reunião está lá. Professor Maurício, você quer ficar na sala para a gente conversar? Prazer. Obrigado, gente.